Bom, nós paramos na aula passada, eu vou projetar aqui para você, só para dar um retorno. A Sara não estava aqui, eu acho que semana passada ela não conseguiu entrar de manhã. Só para a gente relembrar, né, só para ver do ponto que a gente está, que é o seguinte: a gente está fazendo o estudo da regência verbal, vai fazer, né, da nominal hoje. A gente viu que o mecanismo de regência na verdade, uma relação que se cria, tá? E essa relação tem direta relação com a preposição, né? Então, se eu coloco uma preposição, o verbo nesse sentido tem qual contexto? Se eu não coloco, tem qual sentido? Enfim, então a gente estudou isso dentro do mundo dos verbos, tá? E aí começamos a falar sobre a questão da coloquialidade ser um grande problema dentro dessa matéria. Então, várias questões do Enem, por exemplo, né, lidam com isso, colocando a informalidade como o centro da questão, visto que erramos a regência da frase, da estrutura, né? Então, por exemplo, vou no cinema, cheguei na minha casa, isso tudo pode ser uma referência de informalidade, de marca de oralidade, em função de uma falha nesse conhecimento da regência, tá? Tem esse tipo de falha, que é quando você erra o componente preposicional, e tem o tipo de falha em que você erra o sentido, tá? Então, você quer dar um sentido, aí você tem que saber a preposição que tem que colocar, ou então você tem que saber a transitividade e você acaba não fazendo nenhum dos dois, né? Na verdade, você faz uma escolha equivocada e aí muda todo o sentido que você quis dar. Aí a gente colocou aqui o agradecer, a gente colocou o custar, o namorar, comentamos sobre a ambiguidade, falamos sobre obedecer e desobedecer, e suas particularidades, o verbo preferir, o verbo responder, o verbo simpatizar e antipatizar, que seguem a mesma linha. Falamos sobre o agradar, e aí o sentido começou a ficar muito pesado, né? A gente começou a ver uma área que tem mudança semântica, e isso para a gente é um problema. Então, a gente está lá na redação escrevendo, de repente, se a gente colocar o complemento do verbo errado, a gente está querendo mudar o sentido, aí dá um puta problema, porque não é o que a gente quis colocar, né? A gente achou que era, mas na verdade não. Então tem que ter muito cuidado. Falamos sobre o verbo aspirar, sobre o verbo assistir, sobre o verbo atender, todos eles com essa perspectiva semântica distinta, né? Falamos sobre o verbo chamar, o verbo implicar. Falamos sobre o esquecer e o lembrar, que seguem a mesma regra. Então, quando eles são pronominais, quando o pronomezinho está junto, eles são transitivos indiretos. Quando o pronome não está junto, eles são diretos. Falamos do verbo proceder, que também tem diferenças semânticas importantes. Aqueles boatos não procedem, ou seja, não tem cabimento. Procederemos às apurações, dar início. Então, olha só, uma coisa não tem fundamento e a outra coisa significa dar início. Então, quer dizer, não tem nenhuma relação semântica parecida para você, de repente, contar que numa redação você vai botar e vai sair incólume disso. Não, não vai. Tá? Então, por isso, o cuidado é redobrado. Hoje, nós vamos ver, né, nós vamos começar a ver a partir desse aqui, tá? E aí eu vou deixar assim porque eu vou editando e vou também olhando você aqui, tá bom? Nós temos... Opa, calma aí. Nós temos aqui o verbo informar. E aí eu coloquei também outros que seguem a mesma vibe, tá? Qual é a vibe? A vibe vocês vão perceber nos exemplos, né? Então, informar, avisar, certificar, notificar, todos eles seguem a mesma regra de colocação, tá? Então, qual é a regra que existe nos exemplos?
Informei a nota ao aluno e informei o aluno da nota. Como que a gente poderia transportar isso para uma lógica de pensamento, do tipo assim, quem dá algo a alguém, quem informa, informa. Tentem criar para mim, não precisa digitar não, agora não, só depois, mas pode falar, pode usar o microfone. Tentem criar uma lógica de pensamento, do tipo, quem dá alguma coisa para alguém, quem paga alguma coisa para alguém. Tenta criar uma lógica com o verbo informar, com o verbo avisar, enfim, qualquer um. Vai lá, vou deixar você pensar aí e me fala. Usa o exemplo para te basear. Informei a nota ao aluno. Como é que seria essa transposição? Usando aquele lance, né? Algo, alguém de algo, como é que é isso? Informo algo a alguém. Informo algo a alguém. Ok. E embaixo? E embaixo, qual seria esse paradigma? Aqui você informa algo a alguém, né? Então, aqui eu vou botar assim, ó. Algo a alguém. E embaixo. Não? Informa alguém de algo? Informa alguém de algo. Isso. Então, ó. Essa é a lógica de pensamento. Você pode avisar, avisar algo a alguém, ou eu posso avisar alguém de algo. Eu posso certificar algo a alguém, ou eu posso certificar alguém de algo. Eu posso notificar algo a alguém, ou eu posso notificar alguém de algo, tá? E aí? O meu OD fica sendo... Deixa eu só ver como é que eu botei aqui. Tá. O meu OD fica sendo a nota. O ao aluno fica sendo o meu OI. Aqui, o meu OD fica sendo o aluno. E o da nota fica sendo o OI. E aí a grande questão é você lembrar de quê? Aqui a grande questão é você lembrar que esse verbo aqui vai ser o quê? VTDI. Tá? Ele vai ser VTDI nas duas situações de regência, só que eu posso ter algo a alguém e alguém de algo. Então, não importa a construção disso aqui numa redação, por exemplo, né? Contanto que você sempre siga algo a alguém ou alguém de algo. Isso aí é o ponto que você não pode esquecer. Fora isso, tudo certo, tá bom? Então, esse primeiro verbo, informar, que também tem avisar, certificar e notificar na mesma regra, tá? Pode seguir esse paradigma. Quem informa, informa algo a alguém, ou quem informa, informa alguém de algo, tá bom? Vamos para o próximo. Falo inglês desde pequena, falávamos sobre política ontem e falei a verdade ao aluno. E aí, pessoal, do ponto de vista da regência, quais são as regências do verbo falar aqui, em cada um deles? Falo inglês desde pequena, falávamos sobre política ontem e falei a verdade ao aluno.
Vai, Sara. O último também, que é algo, alguém. O último é algo a alguém. Beleza. Vou botar aqui, ó. Algo a alguém. E aí? Falo inglês desde pequena. Falávamos sobre política ontem. Vai, meninas. A segunda é falo sobre algo? Sim. Falo sobre algo ou sobre alguém. Ah, e a primeira? Falo algo. Falo algo. Isso. Com base nisso, inglês aqui fica sendo OD. Sobre política. É o que esse sobre política? Adjunto adverbial de assunto. Tá? E falei a verdade ao aluno. A verdade, OD. Ao aluno, OI. Tá? Então, o verbo falar, nós podemos nos utilizar dele na redação sobre 3 pontos, né? A gente pode falar algo, a sociedade fala o que precisa ser falado nas manifestações. Mas a gente também pode usar falar sobre, né? A sociedade fala sobre aborto como se fosse algo muito simples. E falei a verdade ao aluno, né? A sociedade fala suas mazelas aos governantes, por exemplo. Né? Então, nós temos aqui 3 situações em que o verbo falar quer dizer, de fato, a ação de fala, porém, vai mudar a transitividade. Quando nós temos aqui falávamos sobre política, esse verbo é intransitivo. Quando nós temos falo em inglês, esse verbo é transitivo direto. Então, olha como a regência é. Dependendo, olha lá, ó, falei a verdade, ao aluno, fica sendo VTDI. Então, o que a gente não pode perder de vista é, tipo assim, confundir um verbo com um outro e o complemento errado. Esse é o ponto da regência que dá problema. Tá? Então, se a gente quiser fazer um intransitivo, a gente tem que trazer sobre, a preposição sobre ou a preposição de. Falamos de política, falávamos sobre política. Tá? A gente não pode nunca trocar essas complementações, porque na regência faz uma grande diferença. Tá? Então, esse foi o verbo falar. O verbo pagar, como a gente está vendo aqui, ele pode ser usado de 3 formas, tá? Normalmente, vocês vão se deparar com esse primeiro. Paguei o livro ao vendedor. Mas também isso pode ser, como é que eu posso dizer? A gente pode dissociar isso. A gente pode colocar apenas paguei o livro ou paguei ao vendedor, tá? Qualquer uma dessas 3 está certa, mas do ponto de vista da regência, o livro aqui fica sendo OD, ao vendedor aqui fica sendo OI, o livro aqui embaixo fica sendo OD e ao vendedor fica sendo OI, tá? Esse verbo aqui em cima, naturalmente, é um VTDI. Esse verbo aqui embaixo fica sendo um VTD. E esse verbo aqui embaixo fica sendo um VTI.
Tá? Então, a regência do verbo pagar admite essas 3 condições. Tá bom? Qualquer uma dessas ferramentas, né, regenciais podem ser utilizadas. Agora, a gente vai começar a mexer um pouco no sentido. E aí, eu quero que vocês digitem lá no chat, tá? Sobre o verbo querer. Eu quero uma casa no campo e quero-lhe bem, amiga. Esse querer é igual? Sim ou não? Se ele for igual, diga para mim o sentido. Se ele não for igual, diga para mim também o sentido. Eles são iguais do ponto de vista da regência? Veja que algumas regências a gente tem ali uma equivalência semântica. Em alguns verbos a gente não tem. Eu quero que você digite para mim aí no chat o que significa eu querer uma casa e eu querer, quando eu falo quero-lhe bem, o que significa isso? É a mesma coisa? Sim ou não? Digita aí para mim. Vou esperar vocês 3 digitarem, tá? Gente, a Milena está dormindo? Cadê a Milena? Cadê a Júlia? Cadê o Caio? Inara, você acha que sim foi sobre o quê? Que é o mesmo sentido? Isso. Mesmo sentido no sentido de desejar. Sara, só falta você. Sara está no computador ou está no celular? Seu celular que minha mãe tá usando o computador. Então tá uma bosta digitar, né? Mas eu entendi, tipo, eu também acho que seja a mesma coisa do sentido. Tá, então, mas não é, tá? Não é o mesmo sentido. Então, aqui que começa a dar a merda, né? Que é quando mistura a semântica. Quando eu falo que eu quero uma casa no campo, aí, Nara, tudo bem, né? O sentido de desejar. Aí eu pego, vejo que esse cara é um cara transitivo direto, que uma casa é o objeto direto e o no campo é o adjunto adverbial de lugar, né? É onde eu quero a casa. Beleza. Só que quando eu falo quero-lhe bem, amiga, significa, não é que eu desejo, é que eu tenho estima por ela, tá? Quando fala na música, eu te amo, eu te quero bem, não é que eu desejo você como eu desejo uma casa. Eu tenho estima por você, eu torço por você, eu tenho carinho por você. E isso para o português faz muita diferença. Então, aqui, nesse caso, esse verbo é verbo transitivo indireto, tá? Esse ler aqui é um objeto indireto. O sentido aqui em cima é o sentido de desejar. Desejar mesmo, tá? Aqui, o sentido é ter estima por. Gente, então, muito cuidado para que você, numa hora dessa, numa redação, usando o verbo querer ou qualquer outro verbo que a gente vai ver aqui, ou que a gente já viu, cuidado para você, às vezes, não ter ali aquela ideia de usar uma coisa e acabar, de repente, se estrepando por usar um complemento errado. Quando a gente estuda regência, volto a dizer, né? A gente já conversou sobre isso. Quando a gente estuda regência, a gente tem que ter muita atenção para o sentido, porque um sentido errado bota tudo a perder, tá bom? Então, o querer tem essas 2 pegadas,
no sentido de desejar e o sentido de ter estima por alguém ou por algo. Tá bom? Entendido? Sim ou não? Fala comigo. Eu entendi. Eu tinha pensado que era tipo, eu quero, eu desejo que você fique bem, tipo isso. Mas eu entendi. Não, é você. Para mim também, eu desejo o seu bem. Mas o desejar não significa ter estima por. Pro português não é a mesma coisa. Entendi. Entendeu? Então, por isso que na organização da frase não é a mesma coisa. Tipo, comprar e adquirir, né? Tipo, não é como se fosse isso. Não é como se fosse urinar e fazer xixi, né? Para gramática, coisa é diferente. Tá? Então, quando você usa um objeto indireto, você quer dar a entender que você tem estima pela pessoa. Quando você usa um objeto direto, você deseja, né? No sentido de ter. Tá bom? É uma maneira de vocês diferenciarem aí. Uma é no sentido de ter para si. A outra coisa é você ter estima por, tá? Desejar, como se fosse essa ideia de desejar o bem, mas não com um verbo transitivo direto, tá? Vamos lá. Esse visar aqui. Vou dar 2 minutinhos para vocês olharem esse visar e para que vocês coloquem no chat aqui para mim. Esse visar tem o mesmo sentido? Não tem o mesmo sentido? O que quer dizer, o que não quer? Vai lá. O caçador visou a presa, disparou e errou. O gerente visou meu cheque e visamos a uma posição de destaque. Bota aí no chat para mim. Inara falou que não tem o mesmo sentido. Tá, Inara, agora eu quero que você me diga cada um dos sentidos se você diz que não tem o mesmo sentido. Tainá falou que o primeiro é enxergar, o segundo, validar, e o terceiro, Tainá? Essa matéria é tão importante para vocês na redação, cara. Ela é tão importante para a questão da escolha lexical, da palavra que você vai usar no contexto X. Tão, tão, tão importante. Sara, não deixa de ver as outras aulas, não, o slide, tá? Não deixa de ver, não. A Inara falou... Calma aí. Tainá falou 3, almejar, desejar. Inara falou, concordo com a Tainá. Beleza. Sara, fala aí. É isso aí mesmo? Acho que sim, eu fiquei na dúvida na segunda. Vamos lá, ó. O caçador visou a presa, disparou e errou. É o sentido de apontar, de mirar. Colocar na mira, né?
Deixa eu diminuir aqui, calma aí. Então, o caçador visou a presa. Esse visar aqui é VTD, tá? E o sentido é de apontar e de mirar. O segundo, o gerente visou meu cheque, é no sentido de dar visto. E aí, Tainá, tem um pouco dessa ideia de validar, sim. Mas a ideia principal é dar visto. Tipo, você faz, sei lá, tu me dá a tua prova, eu visto, né? Faço um visto ali. Isso é visar. E aqui embaixo é o sentido de almejar, de fato, né? E aí, aqui, você tem um verbo transitivo indireto. Aqui em cima do gerente visou meu cheque, você também tem um VTD. Então, no caso da diferenciação semântica, quem vai, na realidade, distinguir aqui a primeira e a segunda é o contexto, né? Mas a primeira é o sentido de apontar e mirar. Não é o sentido de olhar. É apontar para algo, tá? É porque tu fica assim, visar, visão, porque tem essa origem, tá? Mas nas provas não se traduz, aspas, como se fosse olhar. Se coloca como se fosse apontar e mirar. Tipo, o ladrão visou a vítima, não é que ele olhou a vítima, é que ele apontou para a vítima, ele mirou na vítima. Tá bom, Tainá? Aham, beleza, entendi. Foi, Nara? Foi, Sara? Sim ou não? Foi sim. Beleza. Esses verbos aqui clássicos, né? Ó. Chegar e ir são verbos que majoritariamente são intransitivos, tá? Então, ó, não tem história. Chegar e ir são verbos intransitivos. Ah, já, mas chegar sozinho não faz sentido. Ir sozinho não faz sentido. Para a gramática faz. Para a gramática, os verbos chegar e ir são verbos que não precisam de complementações. As complementações são colocadas a título de curiosidade, tá? Então, a gente tem que ter especial cuidado, porque aqui é o ponto em que a gente pode praticar a informalidade na escrita apenas porque na oralidade cometemos isso a todo momento. A todo momento falamos que chegamos em casa. A todo momento falamos que vamos no shopping. A todo momento falamos que chegamos no cinema ou chegamos no show, tá? Então, é sempre aquele cuidado. Quem chega, chega a algum lugar e quem vai, vai a algum lugar, tá? Então, chegamos ao curso às 9. Esses dois caras são adjuntos adverbiais. Eles não são objetos indiretos, eles são adjuntos adverbiais, um de lugar e um de tempo, tá? Chegamos à casa da Milena. Aqui nós temos uma regra de crase específica, tá? Que quando nós usamos casa e especificamos, no caso aqui botamos da Milena, é uma casa específica. A gente é obrigado a usar crase antes do casa, nesse caso. Agora, se nós falássemos chegamos à casa sem especificar que é a casa da Milena, nós não colocaríamos crase. Mas isso é uma matéria para a próxima apostila, tá? Eu só estou aqui trazendo isso porque a regência tem muita ligação com a crase, se você vai usar ou não a crase, tá? Só que essa palavra aqui é uma palavra das exceções, e aí é sempre bom já adiantar, comentar alguma coisa, tá? Então, quando a gente fala que chegamos à casa da Milena, essa casa está especificada, eu tenho que colocar a crase ali. E repare, eu falei que eu cheguei à casa, eu não falei que eu cheguei na casa, tá?
Quem vai a algum lugar, então nós fomos à igreja no domingo. Aqui também nós temos essa configuração, que é, no caso, 2 adjuntos, né? Então, a igreja, adjunto adverbial de lugar, e no domingo de tempo. Eu vou ao parque semana que vem, lugar e tempo. Para a gramática, esses verbos chegar e ir não são verbos, não são verbos que precisem de nada, ok? Eles são autossuficientes, beleza? Pronto. Chegamos à casa da Milena, temos aqui a casa um adjunto adverbial e da Milena um adjunto adnominal, tá? Deixa eu botar aqui. A casa, adjunto adverbial e da Milena, adjunto adnominal, tá? Eu estou especificando de quem é a casa. Entendido, meninas? Sim ou não? Entendi. Sim. Aqui não tem diferença semântica, tá? Aqui é só para vocês guardarem essa importância de colocar sempre a, quem chega, chega a, quem vai a, e não na. E façam isso no dia a dia, gente. No dia a dia mesmo, tá? Falem isso, nós vamos chegar à casa, nós vamos chegar ao médico, nós vamos ao médico. Façam isso porque vocês precisam contaminar positivamente, né, a fala de vocês para que a escrita não sofra nenhuma interferência. Quando a gente estuda, isso eu falei na aula passada e vou falar em todas as aulas de regência, quando a gente estuda a regência, a gente vê o quão errado a gente fala. A gente precisa falar certo para poder... Na verdade, não é para ser um babacão, é só para você poder não deixar que algumas coisas contaminem o seu texto. Tá? Isso, para mim, é o mais importante de tudo. Tá bom? Vamos para a próxima. Pessoal, e esse puxar? Verbo puxar. O sentido é o mesmo? Sim ou não? Qual é o sentido, gente? Puxei a criança pelos cabelos. Helena puxou o pai. Qual é o sentido? Tainá falou pegar no primeiro. Pegar, arrastar, né? Isso. Isso. Então, ó. Puxei a criança, vai ser VTD, né? E o sentido... Opa. Vai ser pegar, arrastar, tá? Helena puxou ao pai, vai ser VTI, com o sentido de parecer subjetivamente. Entende quando eu falo isso? Parecer subjetivamente? Vocês entendem isso? Parecer subjetivamente? Sim. Beleza. Achei esse herdar alguma característica muito forte, mas achei muito objetivo também, muito biológico. Então, estou colocando uma coisa mais aberta, tá, Tainá?
Vamos lá, então. Aqui eu tenho observações gerais do ponto de vista da redação, tá? Por que eu falo tanto de redação nessa aula? Porque vocês sabem que a regência, dentro do top 3, é o que as pessoas mais erram na redação do Enem, por exemplo, né? Então, o primeiro tópico é regência, verbal e nominal com a crase, tá? O segundo é concordância e o terceiro é colocação pronominal, tá? Então, assim, a gente precisa... Inclusive, essa apostila de gramática para a redação é fundamental. Essa aí é a próxima, né? E aí, o que acontece? Tem alguns tópicos aqui, na verdade, são 3 tópicos muito importantes, tá? Primeiro deles é que as formas oblíquas o, a, os, as só funcionam como objetos diretos. Lê e leis só funcionam como objetos indiretos, tá? Então, preciso que você guarde essa informação. A gente tem aqui alguns exemplos. Convidei o amigo e obedeço ao amigo. Como que ficaria a transposição? Pode falar no microfone, não precisa digitar, não. Como que ficaria essa transposição? Se a gente tivesse que evitar a repetição desse objeto aqui, como que a gente poderia colocar aqui ao lado? Seria como? Convidei ele. Não. Porque o lê é convidei o. Isso. Porque o lê é objeto indireto. Quem convida, convida alguém. Tá, Inara? Foi Inara que falou? Foi, né? Foi. Por um momento, confundi com a Sara. Ó, então, convidei o amigo, convidei. Quem convida, convida alguém, tá? Agora, obedeço ao amigo, a gente viu lá na regência, lá na aula passada, que o verbo obedecer e o verbo desobedecer seguem a mesma regra e que ambos são verbos transitivos indiretos. Então, aqui ficaria como, pessoal? Obedeço, Lê. ler. Se fosse aos amigos aqui, Lê. e se fosse os amigos? Hoje. Se fosse as professoras? As. As, exatamente. Então, tem que sempre respeitar o gênero, né? E a regência, para a gente poder fazer a coisa certinha, tá? Nossa, veio um cheirinho de atum aqui. Delícia. Vamos lá. Um outro ponto que, cara, fundamental, e isso na redação dá merda, todos sabemos disso, é a questão da presença do pronome relativo, tá? A presença do pronome relativo vai fazer com que a sua preposição tenha de estar lá. Esqueça, não tem como fugir. Não tem para onde fugir. Se usar pronome relativo com um verbo que tenha uma regência necessitando ali de uma preposição, você vai ter que colocar essa preposição antes do pronome relativo. Ela vai ter que aparecer, porque senão você vai errar a regência. E muitas questões lidam com isso, né? Com essa reescrita equivocada que as pessoas fazem por esquecer justamente o quê? A preposição. Então, todas essas frases aqui estão erradas. Eu preciso que vocês consertem todas. Me digam aí, como que a gente poderia consertar a primeira? Aí eu vou pedir para você escrever, tá? Vou pedir para você escrever aqui no chat. Vai lá. Todas elas estão erradas, tá bom? Conserta aí para mim.
A Sara falou, a primeira fica a qual aspiro, e aí vem aquela questão, né, Sara, que acho que a aula passada você não estava aqui, mas as meninas estavam. O que acontece? Se eu falo, Tainá, presta atenção, responde essa para mim. Se eu falo, essa é a faculdade que aspiro, qual é o sentido dessa frase? Tá cheirando a faculdade. Tô cheirando a faculdade. Tô cheirando a faculdade. Faz sentido nenhum, né? Mas isso decorre de quê? Decorre da regência verbal que diz para mim que eu posso aspirar ou que eu posso aspirar a, ou aspirar por, que é ter como meta. Então, quando a Sara fala a primeira fica a qual aspiro, tem que ser essa, né, no caso aqui, a que aspiro. Se fosse a qual, teria crase, tá, Sara? Aí ficaria a qual craseada. Inclusive, o a qual é o único pronome relativo que a gente pode colocar crase. Mas tem de colocar sim o a, porque senão você está respirando a faculdade. E não é isso que você está querendo dizer. Vamos lá. O segundo. Estes são os filmes que assisti. Tá errado. Como é que a gente conserta? Colocando A também? Colocando A também. E aí, Inara, você lembra a diferença do assistir? Sara, você lembra? Uhum. Qual é a diferença? Se, por exemplo, essa frase aqui, estes são os filmes que assisti. O que está querendo dizer essa frase? Assim, não, o que está querendo dizer não, mentira. O que está dizendo aqui nesse caso? Que, tipo, o sentido de ajudar. Exatamente. Então, estes são os filmes que assisti, que ajudei. Você ajudou o filme? Como é que é isso? Qual o sentido disso? Não é o que você quer dizer, né? O que a pessoa queria dizer é que ela viu, mas para isso ela precisa colocar a preposição. Então a gente tem que colocar a que assistir. Aí sim, porque aí traz o sentido que a gente quer, que é ver, estar presente, visualizar, né? E não o sentido de ajudar. Se a gente não coloca o pronome relativo, a gente cria uma outra frase com um outro contexto, com um outro sentido. Por isso que isso é tão problemático para a gente, na escrita. Porque aí dá merda, a gente pode trocar sem querer, né? Vamos lá. Ele é o autor cuja obra gosto. Como que fica essa frase? Colocar o D. Tem que colocar o D, mas tem que colocar o D aonde? Pois é, não sei. Então, amor, é a mesma coisa que você está fazendo antes. Aqui, ó. D cuja. Tá. Sempre antes do pronome aqui. A regrinha está aqui, ó. A preposição é deslocada para antes do pronome, tá? Então, ó, sempre antes do pronome, sempre antes do pronome, sempre antes do pronome. Tá? Então, ele é o autor de cuja obra gosto, porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Lembra que quando a gente fala do cuja, desse pronome relativo, a gente cria sempre uma ideia de posse entre os substantivos que estão circundando ali o pronome? Qual é a relação de posse que a gente tem? É a obra do autor, é a obra dele, tá? Essa é a relação de posse entre quem vem depois e quem vem antes do pronome relativo. Não se esqueça que usar cujo e cuja na redação é algo que eleva muito, muito a percepção de quem corrige o seu texto, porque não é qualquer um que sabe usar. Mas, para isso, você precisa sempre lembrar que o pronome relativo cuja é diferente dos outros, tá?
O pronome relativo cuja é um cara que vai concordar em gênero e número com quem vem depois dele. No caso, obra, tá? Então, se fosse obras, seria ele é o autor de cujas obras. Se fosse disco, ele é o autor de cujo disco. Se fosse discos, seria ele é o autor de cujos discos, tá? Cujos discos, não tem cujos os discos. Não existe usar artigo, né? Não se pode utilizar artigo depois do pronome relativo cujo, tá? Já. Fala. Eu tinha ficado na dúvida se era cuja ou cujo, mas no caso é sempre referido ao que é da pessoa, né? E não sobre a pessoa. É sempre o que vem depois do cujo, no caso aqui, a obra, tá? É sempre o que vem depois e não antes. E aí, o que você tem com isso? Você quebra um paradigma, né? Porque o paradigma sempre foi o quê? Olha para cá, ó. Sempre foi o antes. Sempre foi o antes. As faculdades às quais eu conheço, sempre foi para antes, ó. Os meninos os quais conheci. Então, o pronome relativo sempre foi para trás, sempre foi para trás, sempre foi para trás. Quando vem o cujo, que é também um pronome relativo, a coisa vai para frente, né? Do ponto de vista da concordância. Então, escreve isso, anota isso. Pronome relativo cujo vai sempre concordar com quem vem depois dele em gênero e número, tá? Além de criar uma relação entre quem vem depois e quem vem antes, tá? Então, é a obra do autor. Olha de baixo, olha de baixo. Olha essa aqui, ó. Olha essa aqui. Essa aqui, ó. Este é o autor cuja produção tenho simpatia. Tá errada essa frase também. Como que ficaria essa frase, Sara? Você vai ter o D também? Oi? Vai ter o D também, né? Não. Ó, você tem simpatia de alguém? Eu simpatizo com alguém, né? Não. Alguém. Não. Ai, não sei. Vai. Alguém sabe? Por. Por. Exatamente. Então, este é o autor por cuja produção tenho simpatia. Eu tenho simpatia por vocês, tá? Não é simpatia de vocês, não é simpatia com vocês, não é simpatia em vocês, tá? A mesma coisa, paixão. Tanto é que eu fico morrendo de raiva quando eu vejo, ai, tô apaixonada nele, ai, tô apaixonada nessa blusa. Não existe isso. Você está apaixonada por essa blusa, você está apaixonada por ele, você está apaixonada por alguém, e não apaixonada nele. Ai, tô apaixonada nela. Gente, sério, eu fico com dor de barriga toda vez que eu vejo isso na internet. Tem uma, no Instagram principalmente. Eu não tô apaixonada nele, não, né? Eu fico, eu reviro os meus olhos. Então, ó, tenho simpatia por alguma coisa. E aí, este é o autor por cuja produção. Aí, olha só. Cuja produção. Tá vendo que tá concordando com quem vem depois, Sara? Viu? Em gênero, porque é feminino, feminino. E em número, porque é singular, singular. Pessoal, se fosse produções, como é que seria? Cujas? Cujas, produções. Se fosse produtores, Cujos? cujos. Se fosse obra, Cuja? cuja, sim.
Se fosse manifesto. Cujo. Cujo. Este é o autor por cujo manifesto. Sempre tem que concordar com quem vem depois, sendo o cujo e o cuja, ok? É só esse pronome relativo que dá merda. Os outros vão fazer a concordância também com quem vem antes. Ele vai concordar com quem vem depois. Tá bom? Bom, é um tópico muito importante. Vou deixar aqui sublinhado. Isso aqui dá muito problema, cara. Porque parece estranho, né, Tainá? Parece esquisito. Não parece errado, porque tá feio. Aham, parece. Mas tá certo, tá? A gente já sabe aí que... Eu tive um professor, né? Mais do que um professor, um amigo, a pessoa que... Enfim, se eu hoje sou o que eu sou em função dele. Que foi o professor Sérgio Monteiro, que foi meu professor lá no Miguel Couto, e, né, por quem eu me apaixonei no sentido pedagogicamente falando, né? E foi uma das grandes, foi um dos grandes caras para eu entrar de sola nesse mundo do magistério, né? Foi quem me deu a minha primeira oportunidade, enfim, então sou muito grata. E ele fala muito sobre isso, né? Ele fala assim, a gente sempre brincava, mas tá feio, mas ele falava, mas língua portuguesa não é concurso de beleza, não tem que estar feio, não tem que estar bonito, não tem que estar isso, só tem que estar certo, né? E quando a gente, óbvio, a gente está falando de pessoas que têm, né, acesso à escolarização, tudo mais, né? Nas condições normais, assim, de temperatura e pressão, a gente está num mundo em que as pessoas precisam saber dessas regras, tá? As pessoas que têm acesso à escolaridade. Então, vez ou outra, a gente falava, né? A gente, pô, mas ficou feio, ficou esquisito. E ele falava, cara, não é concurso de beleza, não tem que ficar bonitinho, né? Tem que ficar certo. Principalmente quando a gente escreve, né? Quando é para a gente falar alguma coisa numa mesa de bar, ou numa ligação com um amigo, é uma situação. Agora, para a gente escrever, a coisa já tem que ser diferente. A última me parece a mais importante, tá? A última das observações gerais sobre regência, que é essa aqui. E essa aqui, todos vocês já fizeram. Isso é um fato. Isso já aconteceu. Não tem uma pessoa nessa sala que não tenha feito. Que é o quê? Quando você dá um único complemento para as palavras que têm preposições diferentes. E isso acontece muito, fica muito ligado no seu texto quando você usa o e ou o ou, tá? Então, ó, li e gostei do livro. Você é contra ou a favor da pena de morte? Então, olha só. Li e gostei do livro. Qual é o problema dessa frase? O problema é que você lê alguma coisa e você gosta de alguma coisa. E aí você relaciona essas ideias como se só existisse uma transitividade para as duas palavras, o que não é verdade. A verdade é que quem lê, lê algo e quem gosta, gosta de. Então, qual seria Na verdade, isso é uma pergunta agora que eu quero de vocês a resposta. Qual seria a melhor maneira de escrever essa frase de maneira correta e dando conta das duas transitividades? Li o livro e gostei dele? Li o livro e gostei dele. Perfeito. Tá? Então, li o livro e gostei dele. Tudo ok. Tá? Porque aí eu coloquei o objeto direto do verbo ler, quem lê, lê algo, e eu coloquei o dele, que é o objeto indireto do gostar. Show de bola. Você é contra ou a favor da pena de morte? E aí, pessoal? Como é que ficaria? Quem é contra alguma coisa, né? E aí, como é que ficaria essa reescrita? Você é contra a pena de morte ou a favor dela?
Exatamente, meu amor. Você é contra a pena de morte ou a favor dela? Aí você está contra algo ou a favor de algo. Aí você deu conta dos dois e não apenas levou em consideração um tópico só, tá? Então, isso aqui é mega importante. Toda vez que vocês relacionarem dois verbos, atentem para isso. Agora, é claro, né? Se você está ligando ali dois verbos de mesma transitividade, cara, tudo certo. A transitividade é a mesma. Ok. Não pode você relacionar transitividades diferentes. Tipo aqui, quem lê algo e quem gosta, gosta de, né? Então é transitivo direto com transitivo indireto. Não faz sentido você botar um único complemento. Beleza, gente? Tudo bem ou não, gente? Fala comigo. Tudo bem. Beleza, agora a gente vai sair desse mundo de verbo, tá? Agora a gente vai para a regência nominal, tá bom? Agora a gente já saiu, a gente já viu os verbos importantes. Aí a gente vai agora para a regência do nome. E por nome, vocês vão entender 3 classes gramaticais específicas, tá? Que são os substantivos, os adjetivos e os advérbios. Quando a gente fala de regência nominal, a gente fala dessas 3 classes gramaticais, tá? Então você vai visualizar muito a regência sempre ligada a substantivos, a adjetivos e a advérbios, tá? Esse mecanismo de regência, no geral, sempre introduz um complemento nominal. A gente já estudou isso. Então, por exemplo, tenho certeza da sua amizade. Sou fiel a você. Ela agiu agradavelmente à minha mãe. Então, quer dizer, todos esses elementos sublinhados são complementos nominais. Mas a gente não está estudando aqui a sintaxe da função, né? A função sintática do termo. A gente está estudando a regência. E quando a gente estuda de regência, a gente está falando de exigência de preposição. A preposição, ela é o carro-chefe disso aqui. E aí, no caso, o que eu vou destacar? Eu vou destacar a preposição, porque quem tem certeza de alguma coisa. Quem é fiel a alguém ou a alguma coisa. E quem age agradavelmente a alguém ou a alguma coisa. Então, o meu intuito aqui é observar a preposição utilizada. Daqui a pouco tem uma lista com várias e vocês vão ter que dizer todas, tá? Essas que eu vou colocar que eu coloquei na lista são as mais importantes. Então, é bacana que vocês tentem usá-las e tentem fixar para você lembrar lá na hora da redação, tá? Para você não errar uma regênciazinha. Então, vamos lá, ó. Um outro tópico aqui importante da gente destacar já nesse primeiro momento é que uma escolha preposicional equivocada na produção de texto, eu estou querendo trazer aqui a questão da redação, pode incorrer na quebra de formalidade. Então, aquilo que a gente já conversou. Então, quando você fala amanhã vou no cinema, isso aqui é informal. Informal porque você escolheu a preposição equivocada. Era, na realidade, para você dizer o quê? Aqui. Era para você dizer ao. E não no. Sacanagem, eu tentei cortar aqui, ó. Este comando está desabilitado. Este comando foi aberto no modo de compatibilidade. Ah, que saco, eu queria dar um risquinho nesse no. Mas fica aí, enfim. Fica aí esse vermelhinho para chamar a atenção de vocês, tá? Que não é esse. Isso aqui é um traço de informalidade. Vou botar aqui, ó. Eita, também. Informalidade.
E aqui, formalidade. Embaixo, finalmente chegamos na praia. Quem nunca falou isso, né? Então, isso aqui, ó, errado também. Isso aqui denota uma informalidade. E o certo seria o quê, gente? Fala para mim. Finalmente chegamos. A. Com crase ou sem crase? Com crase. Com crase. Finalmente chegamos à praia. Esse A aqui é formal. É claro que quando a gente fala de formalidade e informalidade, a gente está falando de contextos situacionais, né? Então, quando podemos ser um, quando podemos ser outro. Mas eu digo a você que seria bacana, como eu já falei anteriormente, você se acostumar a falar da maneira que você tem de escrever. Porque um dos pontos aí principais nas questões do Enem, por exemplo, diz respeito ao fato de você muitas vezes levar para oralidade, para formalidade aquilo que você pratica na oralidade. E isso não dá, tá? Então, isso aqui é muito importante. Essa escolha preposicional errada vai levar à informalidade. E a gente não pode ser informal na escrita. Amores, isso aqui é todo de vocês. Vocês vão me dizer quais são as preposições que temos de colocar aqui, tá? Não precisa fazer na ordem. Não precisa, tá bom? Pode começar. Você olha e fala assim, ah, isso aqui eu sei, é essa preposição. E eu vou dizendo se tá certo ou se não tá. Tá? Vai lá. São todas de vocês. O Só fiel tem a uma? alguém. Oi? Calma aí. Fala, Inara. Só pode ter uma? Algumas não, Ah, sim, sim. tá? A maioria só pode ter uma, tá? A Beleza. maioria só pode ter uma, mas há algumas aqui que tem 2, 3 ou até mesmo 4, tá? Tainá, pode falar. Foi a Tainá que chamou? Não. Foi a Sara. Sara, fala, amor. Não, tipo, fiel a alguém. Isso. Então, ó, vou colocar aqui. A alguém. Eita, calma aí. A alguém. Quem mais? Acessível a alguém? Acessível a alguém. Independente de algo. Calma aí. Independente de algo. Ou de alguém. Aqui eu não vou focar no de algo ou alguém, porque depende, né? Mas vamos lá. Indiferente a algo. Indiferente a algo. Suspeito de algo? Suspeito de algo. Inerente a algo. Inerente a algo.
Ah, Passível de algo? passível de algo, muito bem. Passível de algo. Paralelamente a algo. Paralelamente a algo. Lembrando que quando eu boto algo, algo é uma palavra masculina. Se fosse paralelamente à professora, aí teria crase, tá? Então, assim, não se esqueçam de... claro, eu estou colocando algo é masculino, a gente não está usando crase aqui, mas lembrem-se que se fosse uma palavra feminina depois que admitisse, a gente colocaria, tá? Vamos lá, vai. Alheio a algo. Alheio a algo. Ou a alguém, né? Vai. Digno de algo? Como? Digno de algo? Digno de algo. Já, já, isso é muito gostosinho de fazer. Vai. Ansioso por algo. Onde está que eu me perdi? É a quarta. Ansioso. Vai. Por algo. Ansioso. Calma. Ansioso por algo. Esse tem mais de um. Esse tem mais de um. Estou ansioso. O quê? Por algo. Estou ansioso. O que mais? Tem mais uma aqui. De algo? Não sei. Sim. Mas tem mais uma. Para. Sim. Sim. Ah, sim. Nossa. Estou ansioso para sair, por exemplo. Calma aí. Deixa eu chegar essa caixinha de texto para cá. Rapidinho. Show. Vai. Próximas. Capacidade de algo. Sim. E tem mais uma. Tô puta, Tainá. Ele não tem capacidade de falar sobre isso. É o quê? Ei, puta, tô brincando. Para. Exatamente. Vamos lá. Ó. De algo e para algo. Beleza. O próximo é de alguma coisa? Calma aí. Aqui? Aham. Próximo a. Mas, tipo assim, próximo do McDonald's. Eu estou próximo ao McDonald's? Sim. Eu achava que dava para ser os dois. Próximo a você e próximo de algo. Sim. Dá sim. Mas o a é o que você tem que usar, tá? O D, ele passou a ser admitido por acidente, porque, na verdade, é próximo ao McDonald's. Estou próximo a você. Mas aí, de tanto usar, você sabe que a gramática é assim, né? Aí eles formalizaram o D, mas opte por usar sempre o A, tá? Beleza, Sara? Tá bom. Então, próximo a algo ou próximo de alguém, com preferência para o A. Vai. Apto a. Apto a. Mas o apto tem duas situações também. Para. Isso. Apto a algo, para algo. Beleza.
Essas aqui são as que vocês vão usar e não vão dar problema, não vão dar merda, tá? Qualquer outra coisa fora disso aqui, vai. Bora. Compatível com algo. Compatível com algo. Isso. Calma aí. Vai. Também tem acostumado com algo. Sim, tem mais de uma. A? Aham. Exatamente. Vai. Tá acabando, hein? Tá afunilando para aquelas mais assim, né? Só tô de olho em vocês. Vocês estão Acho que eu tô muito aí atrás. né, fugindo, tudo certo, blá, blá, blá. Estão só pegando as coisinhas tranquilas, entendeu? Fala. Eu acho que a tua mãe tá aí atrás. É o quê? Eu acho que a tua mãe tá aí atrás. Eu acho Tá. Dá tchau, mãe. Ela tá sentada na varanda. Se tivesse pelada ali, já era, né? Se tivesse pelada... Deixa eu ver. Dá pra ver aqui. Vai. Dá tchau. Dá tchau. Pode sentar, pode sentar. Pronto. Não sabia que dava para ver. Quer dizer, não repara, nem me liguei, né? Achei que ninguém fosse aparecer ali. Já passou até o Vitor aí atrás. Sério? Uhum. Cara, o Vitor anda... Não, ele tava como? Tava sem blusa, né? Tava sem blusa. Vou falar para ele. Ele vai aparecendo assim. Eu acho que foi ele que abriu a porta aqui, mas eu ignorei, que senão ele vem. Mas eu acho que foi ele que abriu a porta aqui. Depois eu vou falar com ele. Fica aparecendo aí. Mas vamos lá. Se não tivesse ninguém aqui em casa, vocês não iam ver sem blusa, vocês iam ver de cueca. Mas como tem, né? Então vamos lá. Desejoso, ideal. Desejoso. E vocês estão vivendo assim, normalmente, não estão falando nada, né? Aí agora a Tainá não aguentou. E aí falou. Eu nem sabia que vocês tinham visto o Vitor. Eu não vi, porra. Tô de costas. Mas é isso aí, desejoso de algo. Vamos lá, vai. Habituado com algo. Não. Habituado a algo. A algo, isso. Estou habituado a viver com muitas pessoas, por exemplo. Vai. Dúvida de algo, tipo, tô com dúvida dessa. Sim. Né? Dúvida de algo, isso. De algo. Tô com dúvida dessa matéria ou nessa matéria? Dessa matéria. Tá. Deixa eu botar aqui. Isso. Vai. Mas esse dúvida, ele também pode colocar outra coisa nele. Também, você também pode ter dúvida. Nananã, assunto, por exemplo. Por algum assunto? Não. Sobre algum assunto. Tá? Ojeriza por? Ojeriza por. O que é ojeriza? É Eu tipo, não sei, não. ter rancor, alguma coisa assim. Eu fiz alguma questão esses dias que tinha isso, aí eu pesquisei. Não é rancor, não. É nojo. Nojo? É, nojo. Você falou ojeriza? Por. Por. E tem mais uma. Isso. Também. Então, tem ojeriza por barata e a barata. Já ia escrever a barata aqui também. Por algo. Algo. Vai. Achei que essa fosse ser a última, porque essa é a palavra mais, assim, né, difícil, né? A gente não está acostumado a usar ojeriza. Mas eu fiz alguma questão no final de semana.
Ah, tá. Aí tu... Vai. Próximo. Prestes a algo. Prestes a algo. Prestes a algo. A Inara tá catando ali, ó. Tá catando ali. Tranquilos. Prestes a algo. Vai. Contrariamente a algo. Contrariamente a algo. Eita, porra. Tá. Calma aí. Vai. Pode ser respeito a algo ou por algo? Não. Respeito a algo, sim. Tem três possibilidades aqui. Respeito a algo, o que mais? De. Não. Por. Não. Mas, tipo, eu tenho respeito pela nossa amizade, tá errado? Tá. É, Respeito à nossa amizade. Isso. tá bom. Ou um outro, né? Que eu acho que vocês não vão falar, por isso que eu vou falar. Para com. Para com a nossa amizade. Tá? O que mais? Respeito a algo, respeito para com e respeito com algo. Eu tenho respeito com a religião alheia, por exemplo. Tá? Olha o que eu botei. Alho. Com alho. Calma aí. Vocês gostam de alho? Muito. Quando eu não estava de dieta, eu estava pedindo para o Vitor fazer pão de alho, assim, a esmo. Bom, faz pão de alho na air fryer. Cara, gente, esquece. Pão de alho na air fryer é tudo. Esquece churrasqueira. Esquece. Simplesmente esqueça a churrasqueira. Não precisa. Não é necessário. Vai. Satisfeito de algo. Calma aí, deixa eu só ampliar aqui. Deixa eu botar essa parada aqui para cima. Ah, pronto. Agora minha mãe tá mandando áudio. Daqui a pouco vocês vão escutar. Ah, tá. Fala aí, fala aí. Qual é que você falou que eu não ouvi? Satisfeito de algo. Sim, mas tem satisfeito, tem 4 possibilidades. Satisfeito Pode de ser algo, por. de algo, por algo. Ah, o que mais? Com. Com algo, com algo. Ah, tem mais um. E aí? Em. Isso. Fico satisfeito em saber que colaboro com você, por exemplo. Tá? Acabou? Não, acabou não. Tem mais aí. Favorável a. Deixa eu dar uma diminuída aqui, só para... Calma aí. Vai ficar dentro do negócio. Fala, amor. Falei favorável a algo. Favorável a algo. Sim. Vai. Esse impróprio pode ser para? Tipo, impróprio para menores? Sim. Sim.
Impróprio para menores, né, Sara? O que você está vendo, impróprio para menores? Eu não tô vendo nada, não tô... Não vê nada, né? Ai, meu Deus do céu. Tá osso, galera. O que mais? Indeciso com algo? Indeciso por algo? Não, calma aí. Você tem que decidir a sua vida. Eu não sei, eu tô É o entre quê? dois. Eu não sei se os dois podem. O que você falou? Indeciso com algo ou indeciso por algo? Não. Por algo, não. Mas tem outra. Essa eu não concordo muito. Mas Sobre? não. Não. A gramática normativa diz que você fica indeciso em algo. Eu super odeio isso, eu não concordo. E eles botam indeciso com algo também. Mas eles botam em primeiro lugar indeciso em. Eu fico assim, gente, como assim? Estou indeciso em relação a, né? Por conta disso. Mas essas duas são admitidas, apenas essas duas, tá? Gente, cadê? Qual que tá faltando? Ó, tá faltando leal e tá faltando perpendicular. Também tá faltando favoravelmente. Em cima de algo, Cadê? de leal. Favoravelmente, vai. Aqui, favoravelmente, segue o baile, né? Há algo. Normalmente, o advérbio é assim. Há algo, sempre. Mas falta perpendicular e falta leal. E aí? O que vocês me dizem? Também pode ser perpendicular a algo, né? Sim. E leal a mesma coisa. Aham. Os dois são a algo. Leal a algo. Eita porra. A algo. Pronto, bebê. Deixa eu ver se a gente fechou. Blá, 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 blá. Sim, a gente fechou. Tá? Então, esses exemplos aqui são os exemplos mais utilizados que vocês mais vão ver sendo cobrados, tá? Essa parte aqui é uma parte de exercícios, eu acrescentei outros, tá? Então, botei aqui exercício de vassouras, que é a mesma banca da UERJ, botei da Unigram, botei da FMP de Crase, tá? Botei do Enem, botei da FUVEST e da Sesgran Rio. Façam esses exercícios aqui para na próxima aula a gente partir deles e já começar com colocação pronominal. Sara, você precisa estar nessa aula, tá? De colocação pronominal. Todos vocês. Tá bom? Essa parte aqui, então, fica para casa. Eu não me lembro se... Eu acho que semana passada eu cheguei a falar para vocês fazerem, mas... eu não me lembro se eu cheguei a postar, porque faltava ainda conteúdo, né? Mas façam essas duas últimas aqui, né, que eu acrescentei. E até mais tarde na aula de redação. Vou salvar aqui. Aí depois, quando acabarem as aulas, que eu for postar as aulas no YouTube e nas plataformas, eu coloco isso aqui. Tá bom, gente? Beijo. Até daqui a pouco. Já. Hein? Tu pode só ver um negócio que eu te mandei, acho que 2 redações antes das férias. Eu não sei nem se tu chegou a ver. Para que e-mail? Pro teu que tu passou, aquele novo. Curso JLMed? Foi assim. Tá, eu vou ver aqui. Eu não abri, eu no início da aula falei que eu não abri ainda. Ah, tá. Tá? Aí qualquer coisa eu já te entrego amanhã. Tá bom, obrigada. Beijo, até mais tarde.